tomando aí o que tem acontecido nessa semana, o que tem rodeado os nossos noticiários, tudo que a gente já tem percebido, né, com os conflitos ali entre Israel e o grupo terrorista Hamas, todas essas coisas que têm causado, né, confusão, brigas na internet, e para algumas pessoas tem sido motivo de dificuldades, de incertezas, de angústias. Algumas pessoas pensando, ai meu Deus, o que é que vai ser agora, né? O que é que vai acontecer com o mundo, né? Todo mundo preocupado, será agora que a gente vai ver uma terceira guerra mundial aparecendo? Isso tudo me fez pensar nesse texto, nessa noite. Eu queria convidar então você, meu amado irmão, né, a todos juntos abrirmos a palavra de Deus lá no livro de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e versículo 13. Então abra nessa noite a palavra de Deus aí em 1 de Pedro, capítulo 1 e versículo 13. O título da minha mensagem hoje à noite é Olhem para cima. 1 de Pedro, capítulo 1 e versículo 13. Olhem para cima. Você já chegou aí, provavelmente, eu ainda não cheguei. 1 de Pedro, agora sim. Somente o versículo 13, como está na sua versão, vamos fazer a leitura, meus irmãos. Diz assim, a palavra do Senhor, o apóstolo Pedro falando para a igreja que está espalhada ali na região da Ásia Menor. Ele diz, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Santo Deus, nós queremos também, Pai, nessa noite, olhar para Ti, Senhor, olhar para essa graça que está sendo trazida na revelação completa do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor voltará naquele dia bendito para revelar, não somente para nós, mas para todo mundo, quem realmente Tua igreja é e quem realmente é o Deus a quem nós servimos, Senhor. Até esse dia, Senhor, guarda o coração da Tua igreja, guarda os nossos corações de males, de temores, de angústias, de dores, de sofrimentos, meu Deus. Nos ensina, Senhor, a guiar a nossa vida diante desse mundo terrível que nós temos visto diante dos nossos olhos, Pai. Nos guarda para Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro aqui, nessa carta, está se dirigindo para alguns irmãos que estão espalhados ali no mundo do seu tempo. A igreja ainda não começou a sofrer uma grande perseguição, mas está muito próximo. É provavelmente o ano ali de 63, 64. E no ano seguinte ali, no ano de 64, haveria uma perseguição terrível. É bem verdade que nesse momento a igreja já conhecia muitos mártires. O próprio apóstolo Tiago já tinha sido morto, a gente lê lá em Atos dos Apóstolos. Então, a vida da igreja no primeiro momento, da igreja primitiva, não foi uma vida fácil. Os cristãos viveram em constantes momentos de perseguição e os cristãos tiveram que lidar com as incertezas do dia a dia, de não ter uma morada fixa, de não poder confiar muito nos vizinhos, de não ter um local de culto fixo. A igreja que está recebendo essa carta sabe o que é passar dificuldade, o que é passar sofrimento, o que é ter rumores de guerras. E se a guerra de Israel ainda não impactou profundamente a sua vida, com certeza você tem guerras diárias que você luta todo dia, né? Então a gente tem essa realidade muito próxima da gente. E o que o apóstolo Pedro faz ao escrever essa carta é mostrar para os cristãos que é possível sim perseverar, mesmo sendo perseguido. Mesmo você recebendo afrontas, você indo até mesmo ao ponto de sofrer na carne, é possível. Ele vai dizer
para os cristãos ali que são alvo dessa carta, para a igreja de Deus, que os sofrimentos que a igreja vai passando, que as coisas que vão acontecendo na história, no dia a dia, que eles vão sofrendo no trabalho, vai sofrendo na caminhada cristã, até mesmo dentro da igreja, que os sofrimentos não são por acaso. O apóstolo Pedro diz no capítulo 1 aqui, para a gente, que os sofrimentos são por um breve tempo. Todo sofrimento tem tempo para acabar. Nenhum sofrimento é para sempre. Tem data de validade. E ele diz que, aqui nessa carta, que os sofrimentos são a maneira de Deus revelar para a gente como a fé que a gente recebeu é valorosa. É assim que ele termina, por exemplo, o versículo 8 e 9, vocês não conheceram Jesus, mas vocês estão se alegrando com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da alma de vocês. Essa é a boa notícia de Pedro. Sofrimento na vida de vocês não é por acaso. E aqui ele está afirmando também, meus irmãos, que aquilo que a gente recebeu de Deus, essa salvação que começou em Cristo Jesus, ela não está completa ainda. Ela está sofrendo estágios de maturação e somente quando Jesus voltar, a gente de fato vai poder receber a alegria completa. E é por isso, meus irmãos, que hoje à noite eu quero, de maneira muito rápida, falar para você 3 motivos aqui, 3 atitudes que a gente aprende com o apóstolo Pedro para enfrentar os sofrimentos da vida. Pensando então no que está acontecendo ao nosso redor, esse clima de tensão, esse ambiente de guerra, essas angústias que todo dia vêm sobre a nossa mente, esse estado de incerteza que de vez em quando você cai, porque não é porque nós somos cristãos, a gente não vai ter um momento de dor, de tristeza. Como é que a gente pode enfrentar momentos de angústia profunda da alma? Um amigo te traiu, uma situação terrível aconteceu que você não estava esperando, você perdeu o emprego. Como é que um cristão pode lidar com isso? Pedro nos ensina a atravessar esse caminho, esse corredor difícil do sofrimento com 3 atitudes, meus irmãos. A primeira atitude que eu queria destacar nessa noite para você, e veja comigo, a primeira atitude é: prepare sua mente para agir. O versículo 13 começa dizendo: por isso, depois de tudo que ele falou sobre a salvação, preparando o seu entendimento. A primeira atitude para a gente enfrentar bem o sofrimento, para não permitir que esses horrores que estão nos cercando no mundo, que todas essas angústias, essas tensões invadam e nos façam sofrer ainda mais, façam a gente parar na caminhada cristã. Primeira atitude é: prepare a sua mente para agir. Pedro diz: prepare o seu entendimento. Pedro primeiro chama a atenção da igreja para a necessidade que a gente tem de trabalhar o entendimento, meus irmãos. Os cristãos precisam ter cuidado com o preparo da mente. Você sabe que tudo o que acontece na sua vida está relacionado com a sua mente. Você só está sentado hoje aqui porque você sabe quem você é. Você tem a sua identidade, você tem memória, e tudo o que você é depende do que está acontecendo nesse também, né? Mas principalmente nessa circunferência aqui, cercada por alguns cabelos, né? Alguns cabelos, os meus já não são tantos assim. Mas tudo depende da mente, meus irmãos. E o apóstolo Pedro está dizendo que a gente precisa ter cuidado como a gente lida com os nossos pensamentos, com o que está acontecendo aqui dentro da nossa cabecinha. Veja que, por exemplo, eu vou me servir de novo aqui do Warren Wiersbe, excelente comentarista. Ele vai dizer que essa expressão que o Pedro usa, que algumas Bíblias mais antigas até trazem, cingindo o vosso entendimento, pode estar aí na sua Bíblia, ela é uma expressão que não encontra mais correspondência na nossa visão de hoje, né? Cingir era pegar o homem da antiguidade, as mulheres também, os homens e mulheres da antiguidade, eles vestiam roupas que iam até os tornozelos, né? Não tinha inventado a calça
ainda, né? Vocês sabem que a calça é bastante moderna, é dessa era aqui, né? E aí, o que é que as pessoas faziam para trabalhar melhor? Eles pegavam aquelas grandes abas das vestimentas e colocavam para dentro do cinto, né? Então eles cingiam as suas roupas para liberar os joelhos, né? Ficava aqui na altura do joelho e aí dá para se locomover bem, dá para você trabalhar direito. É isso que o apóstolo Pedro está falando, cinja. Mas ele aplica não para a roupa, aplica para a mente. Não é interessante? Cinja o seu pensamento. Então a gente tem uma imagem gráfica de desatrapalhar o que está acontecendo na mente. É isso que diz aqui o Warren Wiersbe: cingir o entendimento é concatenar as ideias, é ter uma mente disciplinada. A imagem é de um homem que prende as pontas do manto a seu cinto, ficando livre para correr. O que Pedro está dizendo para mim, para você, meus irmãos, é que quando a gente precisa lidar com sofrimento, a gente tem que começar liberando os espaços da nossa mente. Uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A dor é a causa imediata de uma situação. Morreu, perdi, Deus me livre, vamos dizer, eu vou até me colocar no exemplo, né? O Harrison morreu, ai meu Deus, aí vai ser uma dor para a minha família, né? Uma coisa é essa dor causada pontualmente pela minha morte. Outra coisa é o que a gente vai produzir a partir da dor. Algumas pessoas da minha família, por ter fé em Jesus, vão se consolar com o fato que agora o Harrison está na glória, finalmente, glória a Deus. Mas pode haver pessoas da minha família que não têm fé em Jesus e arrastar essa dor para um sofrimento muito maior. Estão compreendendo, meus irmãos? Então é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. A gente precisa ter consciência, precisa ter trabalho no que está acontecendo dentro da nossa cabecinha, com os nossos pensamentos. Nós podemos ter atitudes que pioram a situação. Para lidar bem com o sofrimento, é preciso ter uma cabeça desalugada do que não interessa. Por isso, meus irmãos, os pensamentos não serão capazes de responder às dores do nosso dia a dia se eles não forem supridos com a palavra de Deus. Como é que eu posso vencer as minhas angústias? Como é que, ai meu Deus, é tanta encomenda que eu tenho, meu Deus, eu perdi uma encomenda inteira que eu fui fazer ali, perda total. Como é que eu lido com essa frustração do dia a dia, com a incerteza do que vem amanhã, sei lá se vai dar uma loucura no Oriente Médio, tantos países com bomba atômica, basta um doido lá apertar um botão e já era. Como é que eu me sustento nesse mundo que eu estou vivendo? Lide bem com seus pensamentos. Não é possível organizar os pensamentos se eles não estiverem sendo alimentados, dirigidos pela palavra de Deus. E, portanto, nessa noite o apóstolo Pedro nos chama, meus irmãos, a enfrentarmos esses sofrimentos, essas angústias, essas dores, essas surpresas, essas ansiedades, colocando, enchendo, cumulando, fazendo a nossa mente estar completamente preenchida da palavra de Deus. O salmista no Salmo 119 diz que foi assim. No Salmo 119, vou ver se eu vou conseguir agora achar de improviso aqui, para citar os irmãos, eu li hoje de manhã, Salmo 119, que no começo, ele diz: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Venham sobre mim, Senhor, as palavras de salvação. Então saberei responder aos que me insultam. Como é que o crente responde aos que o insultam? Como é que o crente responde às afrontas do dia a dia? Como é que o crente responde aos sofrimentos que passa, às angústias que vêm sobre a sua mente? Com a palavra de Deus, com as promessas de Deus,
com a misericórdia de Deus. Pedro, meus irmãos, chama a nossa atenção aqui para o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente pensa. O que está passando na sua mente? O que está acontecendo com os seus pensamentos, meus irmãos? A gente precisa, nesse tratamento, pensar aqui, nesse sentido, tirar as conclusões apropriadas, as conclusões que cabem, que casam com o momento. Por isso, meus irmãos, não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Primeira forma para a gente vencer, para a gente lidar com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, é não permitir que coisa aleatória, que coisa alguma, que qualquer coisa de menor importância atrapalhe os seus pensamentos. O apóstolo Paulo já disse: pensai antes nas coisas que estão no alto, para que a gente possa lidar bem com o sofrimento. O apóstolo Pedro continua e nos oferece a segunda atitude para a gente lidar com o sofrimento, para a gente lidar com as angústias. A segunda atitude, meus irmãos, mantenha seu coração sob controle. Mantenha seu coração sob controle. O apóstolo Pedro continua aqui na primeira carta de Pedro. Em seguida ele diz: sejam sóbrios. Sejam sóbrios. Pedro, meus irmãos, agora chama atenção, além dos pensamentos que a gente tem na nossa cabeça, obviamente, ele vai chamar a atenção para os nossos estados do coração, para o que está acontecendo emocionalmente na nossa vida. Ele chama atenção agora para o nosso autocontrole, como a gente gere as nossas atitudes, aquilo que a gente faz. Você sabe que as atitudes são as disposições interiores que às vezes a gente não externa. A atitude é aquela propensão que você tem para fazer alguma coisa. O ato é exterior. A atitude é aquilo que você está ali pensando em fazer. Eu vou pegar fulaninho e ele não vai. Eu vou dar o troco, viu? Eu não vou deixar barato, não. Está pensando o quê? Eu sou homem, rapaz. Está pensando o quê? Essa elaboração emocional que vai acontecendo aqui são as nossas atitudes. E elas também precisam estar sobre a nossa atenção, meus irmãos. A gente também trabalha na hora do sofrimento com aquilo que está acontecendo na nossa cabeça. Ou já não aconteceu com você? Ou você deixa a sua cabecinha aí direto? Vai chegando o talão, que você tem que pagar o talão. Vai chegando o boleto para pagar. Ai, meu Deus do céu, né? O que é que eu vou fazer agora? Chegou o boleto e não chegou o dinheiro. Né? Acabou o dinheiro antes do mês. E aí você vai, o celular racha a tela, né? Você não vai comprar outro celular. Meu Deus, e agora? Aí vem outro lá que diz: rapaz, não te conto. Roubaram ali sei lá o quê. Fizeram um gato na energia, cortaram a energia aqui de casa. Agora, eita. Vai somando um problema do outro, e se você não exerce controle sobre o que está acontecendo aqui dentro, você está, no final do dia, em estado de nervo. O que o apóstolo está dizendo para a gente aqui é: a gente precisa ser sóbrio. Sóbrio. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela tem justamente o significado oposto do que você está pensando. Sóbrio lembra uma pessoa ébria, embriagada. É justamente isso, tem a ver com se embriagar. Mas o apóstolo Pedro está falando do outro estado, do estado contrário. Ao invés de você estar completamente desvairado, entregue, né? Chegou um problema, você já desequilibra. Ai, meu Deus, ninguém me segura agora, né? Ai, meu Deus, né? Se vier mais um problema, eu pulo, hein? Que é isso, irmão? Sejam sóbrios. Tenham controle emocional, exerçam esse controle nas atitudes que você tem, no seu coração. Não permitam que essas coisas vão tirando você de eixo. Permaneça firme, um servo de Deus não tem atitude de um ébrio, de um embriagado, que qualquer coisinha, qualquer vento, faz como a mulher de Jó. Olha, quer saber de uma coisa? Abandona o teu Deus e morre, né? Não vai dar certo mesmo.
A convocação do apóstolo Pedro, meus irmãos, para a gente lidar bem com os problemas, com o sofrimento, com as angústias, é vigiar o estado do coração. Vigie o estado do seu coração, meu irmão. Não dê moleza. A gente consegue fazer um jeitinho, na hora do sofrimento a gente inventa desculpas, a gente tem justificativas, a gente tem um corpo de leis para o sofrimento, para a angústia, né? Eu tenho o direito de odiar fulano, porque ele fez isso comigo. Eu também sou de carne e osso. E a gente vai criando justificativas, vai criando. Ah, mas tenha cuidado, meu irmão. Vigie o seu coração. Não confie no seu coração. A gente não pode confiar no nosso coração, porque a gente vai criando o próprio mal que corrói a nossa alma. Começa devagarinho, pequenas atitudes, pequenas sensações. Você vai somente fechando a cara. Também não vou falar mais com fulano. Irmã Joseilda não falou comigo. Mesmo exemplo, né? Toda quinta eu dou o mesmo exemplo, não com a irmã Joseilda, obviamente, né? O mesmo exemplo de olhar, né? Irmã Joseilda não olhou para mim, não vou olhar para ela. Começa assim, meu irmão. Começa devagarinho. O rancor começa devagarinho. Você não olhar, aí daqui a pouco você começa a não falar, daqui a pouco você começa a suspeitar. Tá vendo? Tá vendo? A cara que ela tá ali é porque ela me odeia mesmo. Eu já sei que ela me odeia. E você vai no seu coração produzindo o que há de pior. Portanto, sejam sóbrios. Ser sóbrio, meu irmão, significa domínio próprio. Domínio próprio. Cristão não é vingativo. Cristão é amoroso, tolerante, bondoso. Cristão não fica feliz, eita, meu Deus do céu, eu estou competindo ali com a pessoa do meu trabalho e ela não conseguiu aumento, glória a Deus. Não, meu irmão, que é isso? Seja sóbrio. As pequenas atitudes, as emoções que a gente nutre no coração, elas revertem, meus irmãos, elas trazem resultado, porque a lei da semeadura também vale aqui dentro do coração. O que você plantar no seu coração, você vai colher. As nossas atitudes vão ficar descontroladas se a gente não for guiado pelo Espírito Santo. Você tem sido guiado por Deus naquilo que você sente? A gente não pode controlar as circunstâncias, não posso evitar sofrer um acidente, mas eu posso controlar o que o acidente vai causar na minha vida, como eu vou reagir ao acidente. Ser sóbrio também significa, meus irmãos, ser calmo, estável, controlado, ponderar as coisas. Ai, meu Deus, você está dando aí uma fórmula impossível. É impossível a pessoa ficar calma. Realmente. Humanamente é impossível. Por isso, além da palavra de Deus, a gente precisa buscar o auxílio do Espírito Santo. Se a gente quer viver dias em que a gente enfrenta os sofrimentos, em que a gente enfrenta as angústias, a gente precisa ir para o joelho, meu irmão. Ir para o joelho, minha irmã. Se a gente quer enfrentar bem as dificuldades que a gente tem passado na vida pessoal, na vida como igreja, a gente precisa de oração e palavra de Deus para ajustar a mente e ajustar o coração, para você não perder quem você é no meio das tribulações. Portanto, permaneça atento a como o seu coração tem se comportado. E por fim, a última atitude, Pedro conclui aqui. Coloque os seus olhos no céu. Ele termina dizendo aqui no versículo 13: sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu acho isso aqui, meus irmãos, fantástico. Fantástico.
fantástico. Pedro está dizendo para a gente não olhar para o que está ao nosso redor. Pedro está dizendo para a gente também não se concentrar no que está acontecendo no nosso interior. Precisa vigiar? Precisa. Precisa ver o que está ocorrendo dentro. Eu não vou fechar os olhos para a situação. Eu não posso impedir a vida. Mas ele está dizendo, olha, você precisa colocar o seu olhar para frente. O único jeito de se vencer o problema, o sofrimento, a angústia, a tristeza, não é se agarrar no problema. Você não vence a angústia da tua alma, do teu coração, aquilo que está aperreando a tua vida, casando com o problema, orando pelo problema. Ai meu Deus, eu estou angustiado, e quanto mais você ora, mais angustiado fica, e ai meu Deus, você precisa projetar a sua vida para fora do problema, meu irmão. Você coloca a sua esperança, você transborda a sua esperança para Deus. Você ora pelo problema, você não se abraça no problema. Você reconhece o problema, mas você diz para o seu problema, aquela frase famosa, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Quando a gente está em situações de angústia, meus irmãos, de dor, a gente precisa colocar os nossos olhos nos céus. Elevar os nossos olhos aos céus. Hernandes Dias Lopes diz para a gente, meus irmãos, devemos esticar o pescoço e ficar na ponta dos pés, esperando inteiramente na graça que nos está sendo trazida na segunda vinda de Jesus. Os cristãos vencem os seus problemas porque eles sabem que este mundo não é o fim das coisas. Que a alegria da vida do cristão não está no que a gente espera aqui. O cristão é uma pessoa que não vive em função do seu presente. Não vive em função mais do seu passado, a gente vive em função do que a gente vai ser no futuro, no nosso amanhã, com Deus. Pedro aqui ajusta o nosso olhar. Os nossos olhos vão se perder, meus irmãos, na hora da dor, se a gente não esperar de Jesus o sentido para a nossa vida. E o Warren Wiersbe diz aqui para a gente, meus irmãos, que a gente, nos momentos em que a dor está na nossa porta, está no nosso coração, em que tudo está escuro, o que a gente precisa fazer, meu irmão, é olhar para o alto, porque as estrelas só aparecem quando tudo está escuro. Só é possível ver a luz das soluções, da beleza, quando a gente olha não para o que está à nossa volta no escuro, a gente olha para o que vem do céu. E por isso a gente precisa, meus irmãos, no momento trágico da nossa vida, nas dores, nas dificuldades, nos sofrimentos, acima de tudo, colocar os nossos olhos firmemente, diz a palavra de Deus, inteiramente, no autor e consumador da nossa fé. Seus olhos, seu coração, sua mente. Como está a sua vida hoje à noite, meu irmão? Diante de todas as coisas que a gente tem vivido, o que você tem pensado? Quais os pensamentos? O que tem povoado os seus pensamentos? Quais são as experiências que você tem experimentado no seu coração? De amargura, de tristeza, de confiança, de esperança. Onde você tem colocado o seu olhar? Fixe os seus olhos no céu para caminhar com a mente junto do seu coração. Somente assim, meus irmãos, a gente tem esperança de caminhar em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio às angústias. É possível sim, meus irmãos, perseverar na hora da dor, porque nós temos o Cristo que já venceu todas as coisas por nós, que vive em nós e que um dia vai retornar para buscar a sua igreja, para Ele mesmo.